Puxa, irmãos, que alegria, quanta gratidão. E o Salmo 103, versículo 2, diz exatamente assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então a gente canta assim com muita alegria, porque é muita gratidão, é muito milagre, é muito agir de Deus na nossa história. Já demos início ontem ao aniversário da nossa igreja, com um evento para casais. Valeu ou não valeu? Ei, maravilha, foi uma bênção demais. Demais, demais, demais. Ter o pastor José Edson conosco, participando da nossa história. Eu quero também dar um alô para você que participa conosco no culto via online. Cada semana aumenta a quantidade de pessoas que estão adorando ao nosso Deus conosco. Então, um bom dia, bem-vindo ao nosso culto, você também. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez, hoje de manhã? Só dê um aceno com a sua mão aí. Olha quanta gente legal aí, ó. Muito bem-vindo. Então, pessoal, vocês vão ganhar um presentinho aí. Olha, presente sempre é bom, não é? Mantenha a sua mão levantada aí. Você que é de outra igreja, você que está sem igreja, mas agora já tem uma. Saindo aí, lado direito, você vai ganhar um presentinho, um kit completo, ok? As crianças até 7 anos. Então as crianças vão subir com a Gabi, até 9 anos pode subir com a Gabi. Então vocês vão ter um culto todo especial para a sua idade. Tem lugar vazio por aí? Só dê um alô, porque tem gente ali chegando. E olha que bênção, né? Foram criados mais de 40 lugares pelo menos, e já estamos praticamente lotados aí. Algum visitante não recebeu o cartãozinho? Então eles vão estar entregando para vocês, ok? Muito bem, irmãos, vamos dar sequência à nossa mídia aí. Igreja Batista no Horto do IP. Vivemos para a glória de Deus, impactando vidas e fazendo discípulos de Jesus. Pastores, professores e pessoas que amam esta missão e partilham a visão de uma igreja contemporânea, atrativa e relevante, arraigada na palavra de Deus, que serve de referência para a comunidade. Estruturada com um ministério de crianças, adolescentes, jovens, adultos, integração, escola bíblica, coral, equipe de som, música, mídia, teatro, pequenos grupos e tantos outros. Pessoas dispostas a promover o reino de Deus, indo a campo, contribuindo, orando durante a semana, no trabalho, nos estudos, em casa, com corações que desejam obedecer. Venha e participe. Domingo, terça, quarta e sábado. Agradecemos a todos que de alguma forma têm colaborado com esta igreja e com o corpo de Cristo. Amém. Cada vez mais aumenta a quantidade de pessoas no bairro Horto do IP. E queremos convidar você para fazer uma caminhada conosco de oração, a fim de percorrermos as ruas do nosso bairro. Vamos interceder moram aqui. Vamos pedir paz, restauração, libertação, uma nova vida para as famílias à nossa volta. Vamos nos encontrar sábado às 7h30 da manhã. Vamos retornar às 9 horas para o encerramento aqui na igreja.
Participe. Camisetas. Temos camisetas comemorativas dos 30 anos da nossa igreja. Vista a camiseta do aniversário da nossa igreja. Você pode tê-la nas cores amarela, verde, azul royal. O preço é R$20 para camisetas de adulto e 12 infantil. Use-a nos próximos finais de semana. Venha para a igreja com ela. No próximo domingo, teremos as mensagens pelos nossos pastores do Horto e a presença dos líderes das igrejas filhas, pastor Wilson, Dalvino. Participe também. Gente, precisamos de voluntários. A sua ajuda sempre é bem-vinda. Especialmente no nosso aniversário. Precisamos muito das suas mãos e dos seus pés. Ajude-nos. Temos ainda necessidade na equipe de limpeza. Fale ainda com a Rose e agende um dia e horário para contarmos com você. Participe. Puxa, irmãos, você vai participar dessa convocação aí? Estamos estreando os avisos dessa maneira para a gente ganhar tempo, para a gente comunicar melhor. Obrigado, Décio. Você está bonitão lá na fita, hein? Beleza. Muito bem. Nós temos também, ao longo da nossa história, investido em missões, em vários projetos missionários. E hoje, para poder nos ajudar a completar nossa alegria, nós temos um casal que nós participamos do sustento deles. Eles trabalham com as tribos guaranis, no estado de Santa Catarina. Eu quero chamar aqui a Angélica e o Andrés. Quero agradecer e orar pelas suas vidas. Onde eles estão aqui? Oi, Gustavo. Irmãos, desde 88 nós temos um projeto que se chama Promessa de Fé, de sustentar os missionários através de uma oferta especial para missões. Graças a Deus por você que tem sido fiel e nós alcançamos vários lugares. Tem outros projetos que nós participamos também. Eu quero só lembrar você que em outubro geralmente a gente faz uma renovação de promessa de fé. Então até o final do mês vai orando sobre isso. Senhor, eu quero dar mais, eu quero contribuir mais. Irmãos, como Deus nos abençoa quando a gente é fiel. É verdade ou não é? Você tem experimentado esse cuidado de Deus quando você contribui em missões? É muito bom, irmãos. Então, ora sobre isso e vamos continuar fiéis. Bom dia. Eu quero agradecer à igreja por participar conosco nesse ministério, que é muito importante para nós também, tendo irmãos como vocês que ficam orando, ajudando, participando, fazendo parte desse ministério. Eu quero agradecer por todos vocês fazendo parte conosco nesse ministério, levando a palavra de Deus para o povo Guarani. Nós não podemos carregar Jesus só para a gente carrega a fé, a gente quer transbordar Jesus para outras pessoas. Então, graças a Deus, irmãos, esse trabalho de paciência com os índios, de levar a palavra de Deus, de entender aquela cultura, isso não é fácil. Então, em novembro, eles estarão e vão dar um pouco mais de informação sobre o trabalho deles. Vamos orar agora, vamos clamar ao nosso Deus. Obrigado por esse dia tão especial, que a gente alegre, comparece aqui para cantar, para celebrar, para adorar, de todas as maneiras possíveis, tudo que o Senhor representa para nós. O nosso Deus amado, nosso Salvador, nosso Supremo Pastor, aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos deu uma esperança de vida eterna. É a nossa maior alegria, é viver para o Senhor. Aproveitamos também, Senhor, para orar, para interceder pela Angélica, Andrés e Gustavo. Obrigado por essa família que o Senhor trouxe para perto de nós e enviou para falar do teu amor para os índios ali em Barra do Sul, em Santa Catarina. Que o Senhor continue ministrando, desafiando, suprindo as necessidades e nos usando também como igreja para sermos bênçãos. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado para a gente poder ofertar o teu reino. E desperte teu povo, aqueles que ainda não contribuem para missões. Que o Senhor traga para eles esse compromisso
de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E dar na tua obra e investir na eternidade. Senhor, muito obrigado por fazermos parte disso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado. Viu? No início dos anos 80, um pastor, um missionário, que trabalhava numa igreja em Taboão da Serra, ele estava retornando de lá, passando aqui na estrada do Campo Limpo. Naquela época que a estrada do Campo Limpo era tão fininha. E o carro dele quebrou, aqui na entrada do Horto do IP, onde só havia mato aqui na região. O carro enguiçou, quebrou, e ali ele não tinha celular na época, início dos anos 80, e ele ficou ali pensando no que fazer, tudo escuro em volta, até sem iluminação. E ele orou então a Deus, falou: Senhor, eu peço a Ti que envie Tua luz para esse lugar, que o Senhor desperte missionários para implantarem uma igreja aqui nessa região do Campo Limpo. Enquanto ele orava com o carro quebrado e parado aqui, à altura do 1001, da estrada do Campo Limpo, em outra igreja, Chácara Santo Amaro, um grupo de irmãos, Chácara Santo Antônio, um grupo de irmãos orava a Deus também para começar uma igreja aqui. Olha que sintonia santa, não é? A gente acabou de falar de missões agora há pouco, e a nossa igreja também é fruto de missões, por isso que a gente fala de missões, porque a gente não pode parar com a obra de Deus. E tem um pouco mais de detalhes dessa história aqui no texto do boletim. Pastor Moisés, como um dos mais antigos, que tem esses fatos mais claros na sua mente, ele escreveu e está aí no seu boletim para você guardar essa edição aqui histórica nossa, para você conhecer esses detalhes dessa linda história que começou em Atos capítulo 2 e que a gente pegou carona na bênção. Não é verdade? Somos uma igreja que pegou carona na igreja primitiva lá. E o pastor José Edson, que estava naquela época com a igreja, orando para que começasse um trabalho aqui, nós o convidamos para fazer parte aqui da abertura do nosso mês de comemorações. Ele está conosco. Atualmente ele trabalha na cidade de Fortaleza, ele faz parte de uma equipe de pastores. E antes dele vir à frente, ele trouxe um vídeo dando uma apresentação da igreja lá em Fortaleza. É muito bom a gente conhecer o povo de Deus espalhado no Brasil. Então vamos conhecer um pouco da igreja onde ele atua. Vamos lá. Graça e paz, irmãos queridos. Eu estou aqui para gravar esse depoimento sobre a igreja do Horto do IP. Eu estou na igreja do Horto do IP desde maio de 95. Fui muito bem recebida nessa igreja. Eu vim para essa igreja porque eu estava passando por muitos problemas, mas quando eu cheguei aqui eu fui recebida por todos os irmãos com muito amor, e desde então eles têm me ajudado muito, têm me ajudado na oração, têm me ajudado quando eu tenho algum problema, eu venho até eles me socorrem. Eu amo essa igreja, eu amo demais estar aqui no Horto do IP. Essa igreja é uma bênção na nossa vida, na minha vida, na vida do meu marido, da minha família. Em 2008, quando eu estive doente, com câncer, eu fui muito bem tratada por essa igreja. Inclusive, teve uma irmã que me acompanhou do começo ao fim nessa igreja, me dando apoio, me levando para o tratamento. Então, eu devo muito a essa igreja. E eu queria muito parabenizar essa igreja pelos 30 anos, dizer que é uma bênção fazer parte dessa igreja. É uma bênção ter todos vocês como irmão em Cristo. É uma bênção na minha vida ter os pastores que eu tenho. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores, dos meus irmãos do Horto. E é isso que eu tenho para dizer, que eu sou muito feliz aqui no Horto. Muito mesmo feliz. Eu estou no Horto também há 18 anos. Eu passei por alguns problemas de saúde
eu e minha esposa. E o local que eu achei, que eu gostei da igreja, porque eu fui do socorreiro, nos deram apoio devido, e até hoje continuo dando apoio a nós, a minha família, as minhas filhas. Eu fiquei muito grato pelos 30 anos da igreja e continuo assim, que a gente está no caminho certo. Obrigado. Isso estava no programa também. A gente quer trazer alguns testemunhos e o que nós queremos ver, a apresentação da igreja lá em Fortaleza, tá aí tudo. Tem um pouco de paciência com a gente, que a gente vai se ajustando. Tudo bem? Manda bala. A Igreja Batista Central de Fortaleza é uma comunidade de discípulos que cresce em comunhão, restauração, edificação, serviço, contribuição e evangelismo. A IBC agrega mais de 4.000 pessoas de todas as idades e perfis socioeconômicos, investindo em projetos que valorizam principalmente o relacionamento interpessoal. Nossa missão é amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Praticamos essa missão de 3 formas: através dos grandes ajuntamentos, onde podemos expressar nosso amor a Deus por meio das celebrações; através dos pequenos grupos, onde o amar uns aos outros é vivido por meio de relacionamentos; e através do compromisso pessoal de cada membro, que se responsabiliza a proclamar Jesus conforme nos foi ordenado em Mateus 28. Pequenos grupos é onde a igreja vive relacionamentos de forma mais intensa, cuidando uns dos outros, estudando a Bíblia e compartilhando a vida. A IBC possui diversos grupos espalhados em Fortaleza que se reúnem de casa em casa e fazem parte de uma rede de pastoreio. Esses grupos, apoiados pelo Ministério Alcance Social, são estimulados a organizar e implementar ações sociais e evangelísticas, abraçando projetos sociais instalados na capital e no interior do estado. Quer conhecer mais sobre a IBC? Visite-nos, acesse o nosso site, faça parte de um pequeno grupo. Puxa, deu vontade de ir lá, hein? Alguns irmãos aqui estiveram lá aí recentemente. Que bênção. Graças a Deus os irmãos cearenses estão com tudo e nós exportamos o pastor José Edson, que era coisa nossa, e ele foi trabalhar lá. Graças a Deus por isso. Bem-vindo, pastor. A sua esposa Edna está conosco também. Fica de pé, Edna. Muito bem-vinda, é um prazer tê-los aqui com a gente. Eu é que agradeço o privilégio de estar aqui, né? E quando o pastor começou a ler a história do Horto do IP, eu me senti na minha mente vem aquele texto: antes que Abraão fosse, eu já estava lá, né? Porque antes do Moisés chegar no Horto do IP, vê só, eu já estava aqui no Horto do IP, né? Porque como o sonho foi em parte do missionário e em parte da nossa igreja,
Eu vim aqui com o pastor Alan quando era apenas e tão somente um sonho. Visitando, eu lembro que o conjunto que estava aqui embaixo, né? Muita gente chegando naquela época já, e a gente avaliando um apartamento, porque o Gabriel era membro da Chácara Santo Antônio e morava aqui. Então, a gente foi avaliar e começamos, na verdade, usando o próprio apartamento do Gabriel. O condomínio percebeu que era gente demais entrando e saindo, né? Começou a colocar dificuldade no assunto. Nós ainda tentamos alugar um outro apartamento, porque não cabia mais no só, mas o pessoal fez um certo protesto e a gente não queria desobedecer, então nós alugamos a casa onde a igreja foi. E naquela época, eu acho que a chácara contribuía com uma parte, a missão entrava com outra parte, e assim o trabalho começou. E logo depois, quando começou o projeto Timóteo, veio o pastor Moisés e tantos outros, e também o próprio pastor Edgar, que está aqui. Então, foi um tempo muito, muito, muito abençoado. E está aqui o meu irmão Zé Joaquim, Ana Carolina, que na época eram vice-presidente. Fica de pé aí, meus amados. Ele era vice-presidente da Chácara Santo Antônio, quando a igreja me convidou. Obrigado, viu, por estar aqui hoje. Deus abençoe. Então, eu caminho no Evangelho de Jesus há aproximadamente 35 anos eu aceitei Jesus. E com 3 anos eu já estava na Chácara Santo Antônio como pastor. É graça demais, não tem outra história. Só pela graça. E estou aqui hoje também pela graça, por essa maravilhosa graça de Jesus. Então hoje eu estou lá em Fortaleza, já caminhando por 23º ano, né? Cheguei lá, a igreja tinha aproximadamente 350 membros, mas com um homem de Deus visionário, que é o pastor Armando Bispo. Eu fui porque eu conheci aqui de São Paulo. Nós aceitamos Jesus, os dois na Zona Norte, ele no Tucuruvi, eu lá no Edu Chaves, né? E nós começamos, ele foi para Fortaleza com esse sonho e depois eu fui sonhar com ele. Quando eu cheguei lá, a igreja tinha 350 membros. E hoje, pela graça, pelo poder de Deus, ela passa de uma frequência de 4.000 pessoas, muitas vezes ela chega a 5.000 pessoas, né? Quando nós compramos um terreno que para Fortaleza era no fim do mundo, todo mundo dizia assim, vocês são loucos, isso é muito longe, o povo não vai. E é verdade, que naquela época a igreja tinha aproximadamente já 1.600 pessoas e talvez umas 400 não foram, porque era longe mesmo. Mas Deus levou esses 400 para abençoar outras comunidades e mandou mais de 3.500 para nos abençoar. E nós estamos lá, continuando fazendo a obra de Deus. Nós temos hoje mais de 300 grupos pequenos espalhados, como você viu, no município inteiro de Fortaleza. De um canto a outro, nós temos uma representação, porque nós cremos que cada casa tem que ser representação da Igreja de Jesus. Cada casa tem que ter uma cadeira vazia, onde um descrente possa ir lá sentar para ouvir a palavra de Deus. Foi assim que a Igreja de Jesus começou. Se você olhar para o livro de Atos, é assim que ela tem que continuar invadindo essa sociedade, fazendo da sua casa uma igreja, sendo você mesmo, meu amado, entenda isso, ó. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Isso não é exclusividade do pastor, não é. Todo crente em Jesus que nasceu de novo recebe o Espírito. E todos nós recebemos esse poder para proclamar que só há esperança, só há salvação, meu amado, na pessoa de Jesus. E nós não podemos nos calar, nós não podemos assistir, ficar culpando o governo, culpando quem quer que seja dessa loucura que está a nossa sociedade. Nós somos chamados por Jesus para sermos o quê? Sal e luz, fazermos diferença. Se não vamos mudar o todo, que mudemos algum dos lugares onde nós estamos inseridos. Quando nós fomos para aquela comunidade, a propriedade que nós compramos era um lugar de desmanche de carro, bandidos. Quando nós fomos para o primeiro culto naquela igreja, para vocês terem uma ideia, nós pedimos um policial para tomar posse, porque 3 dias antes os bandidos foram lá e meteram bala na cantina que nós tínhamos
que nós tínhamos construído. Ainda hoje nós deixamos lá as marcas dos tiros que eles deram lá. Mas Deus nos levou lá, para você ter uma ideia, no domingo que nós fomos pela primeira vez, nós mandamos fazer para os nossos introdutores farda, naquela coisa verde e amarela, parecia gente do exército. Pedimos para a cavalaria nos emprestar 20 cavalos. Irmãos que montavam um cavalo, montaram naqueles cavalos, contratamos um caminhão para levar os cavalos, e as pessoas pensavam que a cavalaria estava lá. Eram crentes em Jesus, com aquela roupa, vestido, mas tinha um carro da polícia. Para você ver, o que é bom às vezes de uma igreja ser representativa na cidade, por incrível que pareça, até o helicóptero da polícia deu voo rasante para a gente ter o primeiro culto lá, naquele lugar. Mas olha, aí nós decidimos que nós íamos abençoar aquela comunidade. E nós fomos, levamos os nossos médicos, os dentistas. Hoje, aquela comunidade, se alguém pensar em fazer coisa lá com a igreja, as próprias mães dele dizem, ó, não mexe lá não, porque se mexer tu vai apanhar em casa. Então, graças a Deus, hoje nós trabalhamos com aqueles meninos carentes com grafite, nós trabalhamos com as crianças, dando aula de reforço de manhã e à tarde. Nós queremos 600 daquelas crianças envolvidas gratuitamente dentro da nossa comunidade. Vocês não têm ideia o que a igreja de Jesus é bênção. O Senhor disse, ó, sobre ela as portas do inferno não vão prevalecer. Eu continuo amando a igreja de Jesus. Eu continuo dizendo, Senhor, que pena que eu só te conheci com 21 anos. Mas eu quero continuar te amando e te servindo. E hoje nós vamos falar de uma igreja que fez diferença, né? Nós vamos falar da igreja de Tessalônica. Abra sua Bíblia lá. 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículos de 1 a 8. Vamos ficar de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus? A minha versão é NVI, pode ser que não bata com a sua. Então eu leio e você me acompanha. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque é nela que nós buscamos, Senhor, viver uma vida santa que te honra e que te agrade. Nos abençoa, Deus, nessa manhã. É o nosso desafio. Olhando para trás, tanta bênção, 30 anos do teu cuidado. E exatamente como a Bíblia diz, continuem. Esse é o desafio. Vocês têm que continuarem procedendo, amando a verdade e proclamando esse Jesus. Que assim seja, Deus, para que tua igreja cresça, para que outros te conheçam. É a nossa oração, Senhor, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Nos meus últimos anos, Deus me deu o privilégio de, algumas vezes, visitar Israel, a Terra Santa, o Egito, lembrar um pouquinho de tudo aquilo que a Bíblia narra. E na minha última viagem, eu
fui conhecer a Turquia. E eu quero dizer para vocês que talvez para mim foi mais emocionante conhecer aquele lugar do que mesmo o que eu conheci em Israel. Porque em cada lugar que eu passava, tinha um túmulo, tinha uma história de um crente em Jesus que apanhou, que sofreu para pregar o evangelho de Jesus. E naqueles lugares, Deus me levou a encher meus olhos de lágrimas muitas vezes, porque a Turquia hoje, por decreto, é um país muçulmano. O que o guia mais mostra para a gente são aquelas minaretas enormes que eles constroem lá. Mas quando eu ia naqueles lugares, eu lembrava, ainda que hoje a Turquia tenha poucos cristãos, a igreja cristã de Icônio, onde Paulo passou, é bem pequenininha. O templo, lá em Éfeso, que cabia 24 mil pessoas, e o povo ia lá para adorar César, 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 porque a região estava sob domínio de Roma. E o doidinho do Paulo ia lá e dizia, não, César, não, curioso, não, César, Jesus. Anunciava Jesus. E aí, tome, se é um doidinho, apanhava que sua mala véia, mas voltava lá e pregava e anunciava. Então, queridos, nós somos fruto do trabalho, da dedicação desses homens de Deus. Nós recebemos algo precioso que Deus nos guardou. E lá em Curã, vê que João Batista foi para lá para preservar a Escritura. E nós, às vezes, não valorizamos o fato de que temos acesso a essa palavra, podemos ler, podemos divulgar e podemos alcançar outros. Então, olhar para a igreja de Tessalonicenses foi uma igreja que exatamente com uma fé operosa, com determinação, mesmo no meio da perseguição. Filipe morreu ali, Policarpo morreu naquela região, está lá em Esmirna. E ali tinha, e eu tive o privilégio de conhecer, o grande templo, o grande lugar de adoração ao Deus Eros. É por isso que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 4, ele diz, olha, quanto mais, irmãos, já os instruímos como viver a fim de agradar a Deus. De fato, vocês já estão procedendo, mas nós lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Presta atenção, isso aqui não é à toa. Paulo diz, nós não lhes exortamos com base nos ensinos de César, que vocês estão debaixo deles. Nós temos agora um outro Senhor. E é aquilo mesmo que a palavra de Deus diz. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Era o que Paulo tinha em mente. Nós temos um outro Senhor. Nós temos a quem servir. E quem conhece Jesus, querido, não pode viver só de blá, blá, blá. Lê Mateus, abre tua Bíblia em Mateus capítulo 7. O que é que o próprio Jesus fala, para a gente tentar entender o próprio contexto de tudo isso. Mateus capítulo 7. Versículos 21. Lembra, Mateus capítulo 7 faz parte do grande sermão. Olha, se você não tem ouvido bons sermões, não se preocupe. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Todo dia você pode ouvir o maior e o melhor pregador, o maior e o melhor sermão da história, que se chama o Sermão do Monte. Quer inspiração? Leia o Sermão do Monte. Quantas vezes eu preciso voltar lá e dizer, Senhor, é aqui. Eu preciso entender que eu sou sal e luz. Eu preciso entender que eu tenho um Senhor e que eu não posso abrir mão disso. O Senhor Jesus diz aqui, ó, capítulo 7, versículos 21 a 23, ele diz, ó, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, estará nos reinos dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus deixa claro, cristianismo não é blá, 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 não é conversa fiada, não é só para dizer, tem que se pagar o preço, é verdade.
Viver vida cristã é abrir mão de algumas loucuras desse mundo. E já naquela época também. Era normal, as pessoas iam cultuar e com práticas ilegais de sexo. E hoje não é diferente. Muita gente que senta aqui no templo, dominicalmente, chega em casa, aperta o tal do computador e vai assistir pornografia. É uma lástima. É uma tragédia. Nós já tivemos que perder um obreiro, porque nós o apanhamos nisso, a esposa dele o apanhou, nós fomos para cima dele, tratamos duro, fizemos uma série de coisas, e ele prometeu e segurou a peteca. Depois ela descobriu que ele tinha um pendrive que ele não deixava ninguém abrir, e quando nós abrimos aquele pendrive, tinha sujeira. E nós tivemos que dizer, amigo, formação teológica, 3 vezes maior do que a minha. Mas cristianismo, querido, não basta encher a cabeça. E eu digo sempre, se alguém pudesse viver de cabeça cheia, a minha do tamanho que era melhor do que a de muita gente. Não me falta tamanho de cabeça. O problema é achar um chapéu que dê certo. Mas o problema, querido, não está em encher a cabeça. O problema está em buscar vida. Ser sal e luz. Por isso o Senhor diz, não basta aquele dizer Senhor, Senhor. Não. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Não basta, querido, nós não temos nada contra ninguém. Mas cristianismo é de dentro para fora. Semana passada nós estávamos lá numa conferência do Celebrando Restauração, que é um programa que nós temos exatamente para lidar, para ajudar as pessoas com seus maus hábitos. E o desafio lá, a frase comum é limpo só por hoje. Porque todo dia, meu amado, todo dia a Bíblia diz que o diabo tenta lhe atrapalhar e me atrapalhar. A Bíblia diz que ele tenazmente, o pecado nos assedia, tenazmente, ou seja, ele volta, ele se coloca lá diante de você todo dia, todo tempo. Por isso, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz isso mesmo. Vocês já estão vivendo, mas vocês precisam entender que tem que continuar a batalha. É fantástico olhar para trás, olhar para os 30 anos de história. Mas eu quero lhes dizer, meus amados, agora vocês têm que olhar, vocês que estão aqui, e dizer assim, o que seremos nos próximos 30? O que essa geração vai fazer? Que contribuição nós vamos dar? Ele diz, olha, vocês vêm agradando a Deus, vocês vêm procedendo assim, mas eu lhes exorto que cresçam nisso cada vez mais. Ou seja, não basta celebrar os louros, faz parte. Ninguém pode deixar. E faz na palavra de Deus, é quando o povo tinha a colheita, ele parava para agradecer, para celebrar, para festejar. A Bíblia diz, quer saber a vontade de Deus? Se torne uma pessoa agradecida. Dê graças, reconheça o que Deus faz. Agrade a Deus, abençoe. O diabo sempre vai lhe apontar para aquilo que está faltando, para aquilo que você não tem. Mas Jesus sempre nos faz olhar adiante. Uma esperança. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer assim, quando ela queria dizer, vai, tenta, bate na porta, porque meu filho só não tem esperança para a morte. Eu voltei para ela e disse, mãe, eu tenho algo novo para lhe dizer. Até para a morte tem esperança. Jesus veio para mudar essa história, esse adágio aí. E hoje, pela graça de Deus, minha mãe e o meu pai conhecem essa vida. É bom chegar naquele lugar e ver que o túmulo está vazio. Ele ressuscitou, querido, para que a gente continue vivendo
em abundância, tendo paz, tendo o que dizer. Essa sociedade é fútil, não tem. Mas quem conhece Jesus tem um poder, tem uma mensagem, tem algo profundo, querido. Não é possível. Eu lhe digo, essa palavra se renova, meu amado. Nós temos que andar com o Senhor e como exatamente o que Paulo diz, e continuar crescendo cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade de Jesus. Capta sempre isso. Paulo, que era Paulo, não tomava a prerrogativa de Jesus. Não, o que nós lhes ensinamos, o que nós lhe passamos, vocês vão ser meus imitadores porque eu sou de Jesus. A Ele, só para Ele nós vamos apontar todo o tempo. É uma tristeza olhar para essas igrejas evangélicas do dia de hoje. A primeira coisa que a gente encontra lá é uma fotografia do fundador, do camarada. Que loucura! Nós estamos voltando para a idolatria evangélica. Que absurdo! Que falta de vergonha desses camaradas. Será que não leem as Escrituras? E o que é que a Bíblia diz? Por que é que a gente erra? Porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós trocamos o homem por Deus. Cuidado, muito cuidado. Paulo aponta o tempo inteiro para esse Jesus, a fim de agradá-lo. É isso que nós temos que viver para agradar ao Deus, a Delfos, irmãos. Vamos lá. Paulo fala isso com muito carinho. O termo andar é um enfoque prático. Isso não é para filosofar e ficar fazendo aquelas elucubrações evangélicas e sonho, estudando só o porvir, estudando aquelas coisas, que tem gente que gosta disso, discutir eleição e predestinação. Amigo, olha para o irmão do lado carente, olha para a criança carente, olha para o pobre. Irmão, olha, eu decidi conhecer até de menos, para buscar uma vida mais prática aos pés de Jesus. Anos de vida cristã. O que eu mais tenho aprendido a dizer, menos, mais simples. Leia a Bíblia e peça para Deus falar contigo. Por anos a fio, eu tenho tomado o propósito de ler esse livro inteiro e ler dizendo, Senhor, fala comigo, porque a tua palavra diz que a minha boca vai falar daquilo que o meu coração estiver cheio. Não tem conversa. E isso não é escrito para o pastor, não. Isso é escrito para todo crente em Jesus. Encha seu coração com a palavra. Eu lhe garanto que você vai ter o que dizer. E não fique com medo, não. Eu disse para vocês aqui, há um ano atrás, chegou no meu escritório um médico. 3 especializações sobre o coração, estudou aqui no INCOR, voltou para Fortaleza, dono de hospital e com o coração doente. E eu dizia, Senhor, que coisa. Um Zé doidinho aqui, diante de um cara aí, todas as formações, sabe tudo do coração, e o coração completamente doente. Dizer para mim, pastor, essa semana eu retirei todos os meus pacientes. Se o senhor quiser ficar me ensinando de manhã, de tarde, de noite, eu fico com o senhor. Eu disse, rapaz, eu só tenho para te ensinar uma coisa, vamos ler aqui a Bíblia. Começamos a ler a Bíblia. E hoje aquele homem diz, eu sou outro médico. Eu era médico para ganhar dinheiro, para me tornar famoso, para ser prepotente. Pastor, hoje eu estou lá para servir as pessoas, para anunciar Jesus, para viver uma vida diferente. É possível? É. Agora, seja no lugar. Por isso, olha, presta atenção aqui como ele diz. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade. E presta aqui agora. Cada um é individual. Paulo está escrevendo à igreja, mas ele está falando contigo, meu amado. Ele está falando comigo. Toda a igreja, mas cada um de você é responsável pelo seu pensamento, pelo seu desejo. Aonde está o teu coração, meu querido? É aí que está o teu tesouro. E qual é a briga? Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro e sexo
do que de oração e de fé? Pode acreditar. Mas será que Jesus era financista ou sexólogo? Não, não, não. É que Jesus sabia quem sou eu, quem é você. E ele sabia qual ia ser a nossa grande e terrível luta. Olha para os casamentos. O grande problema passa sempre por isso. Sexual ou vida financeira. Isso afeta a comunicação, isso afeta a relação, isso adoece as pessoas e adoece os filhos. E já nascem filhos completamente controlados por dinheiro. Eu lembro que uma vez lá na escola chegou uma mãe cujo filho era muito difícil, já tinha sido expulso de 2 escolas e ela queria colocar na minha escola, que é a escola da igreja, porque era uma escola de período integral. E o menino disse, eu não quero vir para essa escola, eu não vou ficar aqui. Ela disse, você vai, olha, eu lhe dou não sei o que lá. Não quero não. E ela começou. Ele era doido por vaquejada. Doido por vaquejada. Vaquejada é aqueles cavalos que correm atrás do boi, a camada pega e derruba o boi, né? Aí ela disse assim, olha, se você ficar nessa escola, eu vou comprar aquele cavalo que você quer. Aí, então eu fico. Naquela hora eu disse, está vendo aí? Uma criança de 10 anos, completamente controlando a mãe e o dinheiro da casa. É assim mesmo, querido. Essa sociedade não sabe para onde ir. E Paulo diz, nós somos que temos que viver, cada um de nós temos que viver de forma sã. Então, nós criamos lá na nossa igreja um programa chamado Atitude 434. Por incrível que pareça, o pastor hoje anda com 2 alianças. Numa das minhas alianças, está aqui escrito 1 Tessalonicenses 4:3-4. E nós usamos porque nós queremos que todos os nossos jovens e os nossos homens e mulheres casadas entendam que hoje um dos grandes compromissos nossos é viver de forma radical o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4:3-4. Então, desejo puro. Pode, se der para projetar aí, vamos lá, olha só. Aí nós fizemos uma versão desse texto da seguinte forma, olha. Deus quer de mim vida pura, fugindo da imoralidade sexual, aprendendo a dar dignidade ao meu corpo, não dominado pelo desejo. Deus espera de mim uma dedicação radical. Esse é o desafio para todos nós. Uma vida pura, livre, fugindo da imoralidade sexual, é verdade, é fugir mesmo. Se você pensar que você pode ter contato com isso e não se envolver, e não se sujar, não acredite nisso. A Bíblia diz para você e para mim, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu admito, eu não posso abrir esses sites, porque se eu abrir, eu vou pensar besteira, eu vou falar bobagem, é aí que eu sou forte. Quando José decide sair pelado para longe da mulher de Potifar, você olha para ele, mas que cara fraco. Fraco? Ele ficou limpo, ele não pecou, ele pagou um preço pesado, mas a história dele, ninguém pode colocar defeito. Ele dependeu do Senhor todo o tempo. E às vezes você pensa que você pode. Você abre qualquer coisa, querido. Pode passar para o próximo aí, querido. Para a gente ver aí ó, exatamente o que Deus quer de nós. Ó. Deus quer de nós o quê? Uma vida pura. Que você fuja da imoralidade sexual. Que você aprenda, porque tem que ser aprendido. Preste atenção. Hoje, quando você estuda e aprende sobre sexo, quem vive lhe ensinando é a mídia, é a escola, tá certo? Ou pior, são os filmes de pornografia. Então, se aprende completamente deturpado. E por anos e anos, mesmo tendo textos como esse, a Igreja de Jesus se negou a falar disso aberta e rasgadamente. Graças a Deus que eu participo de uma comunidade que nós decidimos quebrar esse negócio.
e criar um programa e falar com os jovens, os adolescentes e os adultos claramente. Meu querido, você tem que fugir desse negócio. Você tem que dar dignidade. Você tem que, se possível, andar todo dia com essa aliança para você lembrar do compromisso. Eu não estou dizendo que é isso aqui, querido, que segura o compromisso. Não, não, não. Quem segura o compromisso tem nome. É um poder superior cujo nome é Jesus. Mas isso aqui me faz lembrar que eu assumi um compromisso de viver uma vida pura, que tem que dar dignidade ao meu corpo, não sendo ele dominado pelos meus desejos. Essa é a luta. Paulo diz, seja o vosso pensamento. Lembra lá, Filipenses capítulo 4? Tudo pensamento. Se você der vazão ao seu pensamento, e Jesus vai mais longe do que os sacerdotes. Se na tua tu já pecou, tu já fez a bobagem. Então, amigo, lute para você não ser dominado pelo seu desejo. É uma complicação, com certeza. Então, o Criador nos criou com desejos. Ter desejo é a coisa mais natural do mundo. Desejar comer alguma coisa, né? Desejar um perfume, desejar uma roupa, desejar namorar. Tudo isso, Deus nos criou assim. Nós, graças a Deus, temos desejo. E de todas as sensações que existem, existe uma que é a melhor, não tenha dúvida disso, que é a relação sexual. Agora, isso tem um propósito, tem um tempo, e tem uma forma, e tem padrões que Deus estabelece para que a gente viva dignamente. E era isso que Deus queria, era isso que Paulo queria, porque naquela época eles iam para os templos e tinham relações sexuais no meio daquilo, que é o que a gente está vendo aí nessa cidade aí, no meio dessas drogas, dessas coisas da vida. O sexo virou banalidade. O nosso problema não é ter desejo. O problema é quando o desejo passa a tomar conta da nossa vida. Preste bem atenção. É quando o desejo lhe domina. Seja ele sexual, seja ele financeiro, seja qual for a compulsão. A compulsão que lhe domina. Sabe aquela pessoa que tem que viver comprando. É a mesma coisa. Por isso nós compradores compulsivos, nós temos grupos por os carentes de amor e sexo, e vamos lá, é terapia. Eu fui fazer um curso de especialização numa universidade particular. Família é uma abordagem sistêmica. Imagina, um pastor no meio de 30 pessoas, 28 não crentes, 25 psicólogas, nada contra as psicólogas, graças a Deus que elas estavam lá, uma pedagoga, e lá estava eu como fisioterapeuta, né? E eles já olharam assim, porque é um fisioterapeuta aqui, né? Eu disse, olha, mas além de fisioterapeuta, eu sou pastor evangélico. Aí todo mundo já fica igual aquele cachorro que fica... né? E eu, olha... E à medida que foi, qual era o detalhe? Hoje, muitas vezes, a terapia individual tem levado problemas do terapeuta com quem está sendo atendido. E ela dizendo que o ideal da terapia de grupo é porque o grupo todo contribui. Aí eu disse assim, graças a Deus! Todo mundo olhou assim. Como é que é? A Igreja de Jesus já descobriu essa fórmula lá no livro de Atos. Deixa eu ler para vocês aqui. Aí todo mundo olha... aí fica todo mundo como que diz, deixa eu lhe morder. Deixa eu lhe morder. Queridos, eu sou de uma igreja que tem mais de 300 grupos e as pessoas se tratam lá, um ao outro. Vocês vão me levar para a comunidade? Eu fui ver uma comunidade não evangélica fazendo aquilo que o grupo pequeno tem que fazer. Mas lá, para eles, aquilo é sabedoria.
O nosso é loucura. É o contrário que a Bíblia diz. O deles é loucura. A sabedoria é a nossa, porque nós temos base. Nós temos um padrão. Eu lembro daquele conselheiro cristão antigo. Ele diz, qual é a diferença do pastor e do psicólogo? É porque ele diz, o bom pastor, quando ele olha para trás, ele tem um livro, que é a Bíblia. E a dificuldade do psicólogo é quando ele olha para trás, ele tem, Freud diz um, outro diz outro, outro diz outro, então ele fica entre 4, 5 filosofias que ele tem que decidir a dele e buscar. E graças a Deus por muitos psicólogos cristãos que conseguem tirar da ciência e da sabedoria e da Bíblia e conseguir ser, com certeza, usados por Deus para mudar essa sociedade. Então, queridos, esse é o que Deus espera de nós. Então, o problema é quando o desejo passa a tomar conta da nossa vida. A verdade é que, em nossa cultura atual, tudo gira em torno do prazer. Presta atenção a isso. O problema, querido, é que na nossa cultura atual, o importante é você ser feliz. Você ouve isso todo dia na mídia. Não, nada disso. O importante é que você seja feliz. Se teu casamento quebrou, vai para outra. Nem que teu filho se arrebente. Fique doente pro resto da vida, mas você vai ser feliz. Ele que se rebola, ele que se vire. Cristianismo é o contrário. Jesus diz, primeiro ame o seu próximo como você ama você. Esse negócio aqui, querido, se não fizer diferença, não faz sentido. Jesus pega exatamente... Lembra? O sacerdote? Tchau. Né? O levita olhou e tchau. Aí chega o bom samaritano. Quem era o samaritano? O desprezado, o indigno. É quase o que os crentes são hoje na sociedade. Falar que é crente parece coisa ultrapassada. Esse médico, ele diz, pastor, quando eu digo para os meus amigos que eu sou crente, ele diz, não acredito, Fernando. Você, fizeram tua cabeça, é mais ou menos assim. Aí eu digo, só diz para eles que tu encontrou um cabeção maior do que o teu. Então, meus amados, temos que admitir que vivemos numa sociedade assim. Eu disse para vocês ontem, para onde é que eles vão todo sábado e domingo? Para o shopping. Aqui em São Paulo, então, é lá. É o culto do prazer, de olhar a vitrine, de comer, de ver as pessoas bonitas, de sonhar, de comprar aquilo que eles querem. É o lançamento novo, é a roupa da moda que está lá, é a comida do último momento. Todo dia chega um restaurante novo. Eu lembro quando eu estava aqui que chegou o McDonald's, todo mundo para o McDonald's. Hoje o McDonald's já era, mas a turma está inventando cada dia uma coisa nova e você continua correndo atrás. Naquela época ninguém comia comida japonesa. Hoje, meu amigo, é todo mundo com arroz na boca e comendo com peixe cru. Falar em peixe cru para brasileiro é loucura, mas hoje é sushi, todo mundo come, né? É assim mesmo. Então, nós estamos bem no meio da era sexual, cujo Deus são os apetites do corpo, e o objetivo final é satisfazer os desejos. Não importa como. Queridos, esse é o lema, é essa sociedade que nós estamos inseridos. Pastor Edgar, me diz a hora aí que eu tenho que terminar, porque senão eu vou... Mais 20 minutos, tá bom? Eu vou prometer, tá? Então, cuidado. Nós não somos chamados para satisfazer os nossos desejos. Jesus diz o quê? Tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Quem disse que você tem que ter o último lançamento da Volkswagen? Quem disse que agora porque chegou o Hyundai você tem que comprar Hyundai? Quem disse porque agora a onda é ter Toyota e Corolla, então você tem que ter um Corolla? E está cheio de crente com essa loucura. Agora, ao fazer isso, até o compromisso com o Senhor financeiramente fica, não é em segundo, em quarto, quinto plano. E não sabeis que a vossa vida se torna fútil. Oh, queridos, todo dia eu dou graças a Deus porque eu conheci Jesus. Porque eu sei
o valor que é andar com Jesus. Eu sei como isso faz bem ao meu coração. Como é precioso estar com o Senhor, exatamente como o salmista diz, até no vale da sombra da morte, Senhor. Eu disse para minha mulher, eu quero fazer um compromisso de te dizer que eu te amo, mas eu não vou te dizer que eu te amo só no bom restaurante, não. Só quando Deus nos levar lá em Jerusalém para comemorar 25 anos de casado. No hospital, quando nós estivermos lá, aqui também eu continuo te amando. Eu quero te ser fiel e eu quero te ajudar nessa hora. Porque agora para frente, nós vamos estar mais nesses lugares do que nos outros. É verdade. Mas é isso que caracteriza o Deus que a Bíblia fala. É um Deus de aliança, é um Deus que não desiste. Olha, gente, você tem que ler Romanos 8 muitas vezes. Você tem que olhar para aquele amor. Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem do porvir. Nada nos separa desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse sim, é isso que faz diferença. Essa sociedade não tem compromisso com marca, não tem compromisso com empresa. Antigamente era assim, o cara entrava nos Correios e ele queria morrer nos Correios. Hoje, meu amigo, ele quer entrar e sair, pular e vai. É todo mundo assim, o cara até, ele passa num concurso público, mas já olhando o próximo, para ele dar um salto. E às vezes ele passa 10, 15 anos só estudando. E quando ele chega lá, ele não sabe mais nem aproveitar a vida, porque já está velho. Cuidado, meus amados, tudo que o diabo quer é te enganar e é me enganar. Então, olha para os padrões. Então, todas as iniciativas são regidas para alimentar a tirania do prazer sobre nós. Todas. Então, o carro novo, o cheiro novo, o perfume novo, o cinto novo, é para você, né? Você está de roupa nova, você chega e sai assim, né? Aquelas que voltam com a sacola, elas chegam e voltam assim, né? Sorrindo, né? Quando a sacolinha da CIA, nem tanto, né? Mas quando ela é da Zump, né? Sei lá, da Arezzo, aí ela já volta um pouquinho mais feliz. Quem será que tem mais desejos, homens ou mulheres? Homens são tentados pelo prazer que a luxúria oferece. É difícil, olha, às vezes eu tenho um encontro de casais que as mulheres não compreendem. Como é que os homens são tão loucos? É verdade, querida. É loucura mesmo. E o que essa indústria pornográfica está fazendo com homens que se dizem é triste, é trágico, é terrível, parece assim, parece que porque o pastor já tem quase 60, pastor, o jovem quer achar que é porque os meus conceitos. Não, meu amigo, é porque não é o meu conceito, amigo. Tem um livro, tem uma palavra inspirada pelo Espírito que diz isso, e eu vou morrer defendendo esse negócio. Então não tem conversa. O desejo é muito arraigado ao prazer. Ele é estimulado pelo visual e ele é excitado por essa conquista. Então, o homem gosta dessa coisa de conquistar, e por isso muitos vivem nessa loucura. Na corrupção desse desejo. Daqui a pouco você começa do jeito que você desejou e esperou, você vai atrás de mais loucura. Então, a pornografia, sabe o que é? Grito sem alegria, prazer sem o verdadeiro orgasmo, beijo sem afeto e posições sem alma. Não foi para isso, querido, que Deus nos criou. Deus disse, olha, é na tua esposa, é com ela, não é bom que você viva só. Por isso eu te falei uma auxiliadora. Ele não disse assim, eu vou te fazer um bando. Não. Vou te fazer uma. E às vezes a gente hoje tem que ensinar os jovens, às vezes, olha o BenTV, rapaz, ele fica com a mesma o tempo todo, porque você é mais burro que o BenTV? Será possível? Será que nós temos que aprender com essas coisas?
Os homens são atraídos pela pornografia porque mostra mulheres sempre acessíveis. E olha, queridos, minhas amadas irmãs, em nome de Jesus, não vá nessa. Isso é uma loucura sem fim, sem fim, sem fim. Se você der vazão para isso, é triste, eu estou falando disso para crentes em Jesus. Para o homem, a luxúria oferece o prazer sem a difícil tarefa de desenvolver intimidade. Presta atenção como isso é importante. Por que é que o mundo oferece isso? Porque o camarada vai ali em 2 minutos, conhece alguém, entra numa casa dessa de pornografia, seja um motel, seja lá o que for, e ele se sai achando que está tudo resolvido. Não, querido, Deus não criou o sexo para isso. O sexo tem que ser uma resposta a uma relação de honra, de respeito, de intimidade, de prazer para os dois lados. Os dois. Porque foi assim. Por que Jesus diz, ame a esposa como eu amei a igreja? Como é que Jesus amou a igreja? Ele pensou no prazer dele? Não. Ele pensou no bem-estar da igreja, todo o tempo. Então, pense no bem-estar da sua esposa. Por incrível que pareça, eu gravei, não vou mostrar isso aqui, eu mostro isso em retiro de casais, uma palestra, uma entrevista de uma doutora chamada Carla Camurati, que ela vai no Jô Soares, para ensinar sexo anal. E ela diz, mas isso não é o natural, lá não tem lubrificação, é dolorido. Aí ela começa a dizer, aquilo não foi feito lugar para entrar, lugar para sair. Ela começa a dizer assim, eu digo, como é que não se percebe? Ela está ensinando o que fazer, mas dizendo que isso não é normal, que isso não é natural, que isso deturpa os bons costumes. E às vezes a gente acha, e nós ainda entre os evangélicos, alguém que quer defender essas coisas como sendo uma coisa natural. Homens são tentados, queridos, para consumir muito da pornografia. E pornografia, como qualquer outra coisa, vai gerando mais pornografia. Mais pornografia. Isso acaba com a intimidade. As mulheres, elas dão sexo para receber amor, enquanto os homens dão amor para receber sexo. E essa loucura, se não for equilibrada. Então, o inferno e o abismo nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Já está lá em Provérbios 27 e 20. Preste atenção. Como Deus já deixa isso. O inferno e o abismo nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Não pense que ele vai... Não. Isso é como qualquer compulsão. Ele começa com cigarro, vai para a maconha, vai para o crack, vai. E a turma lá da igreja, que ajuda, diz, pastor, ele só volta quando vai no fundo do poço. Não tem outro jeito. Ele tem que bater, é duro. E às vezes o pai chega lá. Eu lembro de um pai que era desembargador. Ele só falta dizer assim, o que vocês me pediram do meu patrimônio eu dou. Mas tirem meu filho desse negócio. Alguns voltam. O filho desse desembargador não voltou. Morreu de overdose. É duro, querido. Dói no coração. Dói no coração. Essa é a sociedade que nós vivemos. Mas Deus já deixou isso lá no livro da sabedoria. Nunca, não adianta. Se você entrar nesse mundo, querido, você não vai se fartar. Só quem satisfaz as minhas necessidades, preste atenção, é Jesus. Por isso eu tenho que dizer para minha mulher e ela dizer para mim todo dia. Você não é a minha fonte de satisfação. A minha fonte de satisfação é o Senhor. É nele que eu posso todas as coisas. É nele que eu encontro forças. É nele que eu suporto as aflições, as lutas e as tribulações. Lembra? Eu disse aqui ontem e vou repetir. O salmista diz, eu olho para os montes e digo, mas de onde me vem o socorro? Ele não diz, não, da mulher que eu fiz. E olha que Davi gostava de mulher para chuchu. Mas ele diz, não. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Não tem outra saída, querido. Se você pensar que a esposa, que uma mulher, aí o camarada casa, aí casa de novo, aí casa de novo, e casa de novo, e o vazio e o buraco continua. Continua. E infelizmente muitos morrem nessa loucura. Alguns lá na frente acordam que isso não valeu a pena. Querido, eu espero que as mulheres hoje, elas são tentadas a produzir pornografia. Eu lembro quando eu era pastor da Chácara Santo Antônio. Uma mocinha muito bonita. Começou a ser convidada para essa coisa de pousar, né? Eu fui conversar com a mãe e o pai. O pai entendeu, mas a mãe se sentiu orgulhosa da filha, né? Tal, modelo. Eu disse, olha, isso não vai terminar bem. Passados 20 anos, 25 anos, aquela moça passou lá por Fortaleza. Quando eu olho para ela, eu só lembro daquelas palavras e eu digo assim, Senhor, que triste. Viveu todas as loucuras, solteirona, com o corpo totalmente deformado. Oh, Jesus, só a tua graça, só o teu amor estragou a vida. Às vezes os pais não entendem isso, entramos na onda, e eu estou falando de gente crente da minha igreja, com quem eu sentei, com quem eu conversei. O pai concordou, mas não tinha moral, não tinha autoridade, deixou a filha e a mulher caminharem por esse trilho. E hoje está lá, os dois velhinhos e a menina dentro de casa. Ela aguentando eles dois e ela sem perspectiva de vida. A raiz da luta da mulher com a pornografia é que ela deseja dominar. É duro, mulher, mas vocês desejam. Deus lhes fez para serem auxiliadoras. Mas, aquele salto alto não é à toa, não. Você se sente poderosa. E às vezes sobe o salto e levanta o vestido. E aí o negócio complica. Mas ela se sente poderosa, porque alguém nota. E faz o elogio. E você vai gostando disso. E não sabe que isso às vezes é a isca que o diabo quer. Para lhe afetar. Muito cuidado. O problema do desejo, querida, é que o corpo hoje está corrompido. Então, o que Paulo tenta nos dizer aqui em Tessalonicenses 4, diz assim, olha, vê o versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, que vocês se abstenham da imoralidade. Cada um saiba, seja homem, seja mulher. Preste atenção, mulher. Não vá nessa, não, pastor, mas os meninos só pensam. Deixa eles pensarem o que eles quiserem. Você vai viver pelo princípio, você vai viver pela palavra. Entenda que Deus vai cuidar, Deus vai prover. Não vai prover aquele bonitão, sabe? Tem uma musiquinha lá no forró do cearense evangélico que diz assim, gato não combina com ovelha. Você é ovelha e quer casar com um gato. Aí ele diz, gato vive no telhado fazendo miau. Ovelha tem que viver guardada dentro do curral, no zelo, no aprisco, tendo pastor, sendo cuidada. Não combina, querido. Não vai atrás desse gato que às vezes ele é vazio, só sabe fazer miau e bicho preguiçoso é gato. Não combina. É vida vazia, fica lá só esperando. Se você jogar comida, ele aparece. E curte. Mas trabalhar, não bota ele. No máximo ele corre atrás de um passarinho ou de um ratinho, se for para comer. Se do contrário, ele não lhe presta nenhum serviço. A não ser você achar que ele é bonitinho e tal, né? Então, a Bíblia diz, não viva dominado pela paixão e pelos desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Eles não conhecem a Deus. Essa é a diferença.
Nós temos um Deus, querido, nós somos habitados pelo Espírito, nós temos a palavra. Como é que nós... Não é aquilo que Paulo diz aos romanos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Ainda hoje a igreja de Jesus é a única, preste bem, a única esperança para o mundo. Não é Marina, não é meu conterrâneo lá do Pernambuco, dos olhos verdes. Muita gente vai achar o cara bonitão. E muita gente vai votar no cara porque ele é bonitão. Não nego não, o bicho é bonito. Agora, isso não resolve o problema desse país. Não resolve. E quem resolve é a igreja de Jesus. Porque ela tem um dono que se chama Jesus. Se for o pastor o controlador de tudo, não resolve. Como se você não controlar a sua vida, se desculpar porque alguém faz, porque o teu amigo faz, porque lá na escola todo mundo faz. Isso não é evangelho. Evangelho é sal e luz. Pode estar tudo escuro. Você liga uma lâmpada, todo mundo percebe. Panela de feijão enorme, você bota uma pitada de sal. Faz toda a diferença. É para isso que nós somos chamados. Então, ninguém nesse assunto prejudique o seu irmão. Nem dele tire proveito. Isso aqui serve, viu, marido, para sua esposa. Ela é sua irmã em Cristo. Não tire proveito. Por favor, em nome de Jesus. Não use seu blá blá blá. Não use aquilo que você viu de pornografia. É triste pensar, tem casais hoje que para terem vida tem que ligar, assistir um filme. Meu Deus do céu. Não tem condições, meus amados. Não é possível que Deus nos chamou para essa loucura. O Senhor diz, o Senhor castigará todas essas práticas, como nós já lhe dissemos e asseguramos. Por quê? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O alvo da igreja, o alvo de Jesus para a sua igreja é que ela seja santa, pura. Santidade é separação da imundície, nada mais do que isso. E não dá para falar, dizer que Ele é Senhor e viver com essas práticas. Não. Eu espero, meu amado, que o Espírito de Deus toque no seu coração, minha irmã, no seu coração. Olhem, examinem as Escrituras. Elas falam de um Deus santo. Errais porque não conheceis as Escrituras. O diabo tentou Jesus. E o que Jesus fez para ele foi citar as Escrituras. Então leia a Bíblia, leia a palavra, peça a Deus, fale. E se possível, confronte o namorado, confronte o marido, confronte a esposa, mas cada um de vós mantenha o seu corpo em santidade para a honra e glória do Senhor. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela forma com que o teu Espírito ministra para nós através da igreja de Tessalonicenses. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, Deus. Oh Deus, eu sei que essa é uma sociedade corrompida. Eu sei que os padrões não são os teus padrões. Mas nós somos chamados pelo Senhor. Como o Senhor pagou o preço de enfrentar a religiosidade, de enfrentar o governo falando e ensinando coisas erradas, a expor aquela hipocrisia que continua nos nossos dias e que às vezes está arraigada dentro dos nossos próprios corações e das nossas igrejas em Jesus. Oh Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja e faze-nos assumir compromissos radicais, de vivermos uma vida santa e dedicada. Enquanto nós estamos orando diante de Deus, eu quero que você fique com os olhos fechados. Mas se Deus falou com você nessa manhã e você está dizendo, pastor, em nome de Jesus, eu quero assumir um compromisso de lutar contra isso. Quem sabe de ser um melhor esposo, de ser uma melhor esposa, de ser um jovem puro, guardado pelo Senhor.
Eu quero orar por você. Alguém levanta a mão onde você estiver, eu quero orar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amém, Senhor, amém. É um compromisso de pureza, não é de salvação, é de pureza. Eu quero me abster, Senhor, eu quero viver vida santa. Eu não vou continuar acessando esse tipo de site pornográfico. Eu quero viver em santidade. Se há mais alguém, ainda em atitude de oração, eu quero orar por você. Levanta o seu braço e eu digo amém. Há mais alguém? Oh Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos transparentes diante da tua presença santa e gloriosa e a vivermos aquilo que o Senhor pensou e planejou para cada um de nós. É minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sem dúvida, o nosso Deus deseja fazer uma faxina, uma limpeza em nossos corações, não é verdade? Como diz o Salmo 51, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós não podemos ser uma igreja que prevalece, nós não podemos ser uma igreja dos sonhos de Deus, se a nossa vida, nosso coração estiver poluído, estiver com lixo e com sujeira. Muitos desafios hoje, irmãos. É muito bom recordar, outros ouvir pela primeira vez, uma aliança que a gente tem com o nosso Deus de pureza, de santificação, para nossos adolescentes, tão bombardeados por essa cultura que não leva a Deus em conta dos desejos. Vamos deixar Deus agir em nossas vidas e firmar convicções fortes aqui hoje. E não terminou ainda, dá vontade de continuar ouvindo o pastor até avançar, não é? Mas à noite tem mais, às 18 horas, continuaremos nesse clima de adoração, de celebração. Eu quero só falar uma palavrinha para você, igreja, família nossa aqui. Assim como em nossas casas, de vez em quando a gente faz uma reforma. Não acontece com a sua casa? De vez em quando o piso fica gasto, tem que trocar um azulejo, quebra-se alguma coisa e você faz algumas mudanças, trabalho de manutenção. Não faz isso? A gente não faz e depois a gente celebra com alegria o conforto depois? Você gostou aqui do novo look, aqui do novo visual? Nosso salão de cultos? Valeu a pena? Nunca na história da nossa igreja a gente sentou em bancos tão confortáveis. É verdade ou não? Graças a Deus. Que bênção, hein? Irmãos pensando aí, trabalhando. Irmão, você não sabe a correria dos últimos dias. De gente que vinha aqui. Teve um dia aqui que até 4 da manhã tinha gente trabalhando. Graças a Deus. Graças a Deus por esses irmãos. Eu até corro o risco de esquecer alguém, se eu ficar falando nomes aqui. Mas a gente que faz por amor, não se cansa. Nos bastidores preparando o aniversário. Tanta coisa que vai acontecer ainda, que tem gente colocando a mão na massa para trabalhar. Irmãos, foi feito um investimento aqui, a pintura vai custar quase 30 mil reais, as cadeiras 40 mil reais. Mas está bom, não está bom? Não está ótimo? Não criamos mais espaço? Ganhamos aí aparelhos de TV para nos ajudar. Foi feito um investimento em câmeras de alta tecnologia para melhorar nossa divulgação, nossa comunicação interna. Tem um investimento nos bastidores também, não dá nem para detalhar, mas eu quero só falar para você. Essa igreja, a igreja é você, a igreja sou eu. O aniversário é nosso, nós somos os aniversariantes, não é verdade? Somos muito gratos a Deus. Eu queria só convidar você a participar. Assim como no nosso orçamento em nossa casa, às vezes você gasta um pouco mais, porque você faz esse investimento. Então, nesse momento da nossa igreja, todo esse investimento, a gente está dando para Deus. E é você que está dando para Deus. Então eu quero convidar você a, nesse mês de outubro, você orar e falar, eu quero dar uma oferta para Deus, para participar do aniversário. Eu quero fazer parte desses investimentos aí. Coloque isso no seu coração. A gente não está aqui, irmãos, fazendo apelação. Eu quero só ler uma passagem da Bíblia, que fala que quando a gente se alegra com as coisas de Deus, nosso coração transborda de generosidade. Não é de apelo,
emocional que eu quero te fazer, mas está escrito aqui, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração, olha, de coração íntegro, deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei se alegrou com grande júbilo. Que coisa legal. Quando a gente ama, a gente oferta, a gente exerce gratidão. Alguém até falou assim numa música, que você pode até dar alguma coisa sem amar. Mas é impossível você amar sem dar. Então é Deus que move nossos corações de maneira voluntária e espontânea. Coloque isso no seu coração. Eu quero ofertar uma oferta generosa para Deus, para o reino de Deus, por amor ao Senhor e a essa história da qual eu faço parte. Então nós estamos sugerindo esse envelope, ofertas especiais. Parece laranja ou rosa, não sei aqui, conforme a luz. Mas esse envelope de ofertas especiais, para você dar uma oferta generosa por causa dos investimentos nesse mês. Irmãos, não tem nos faltado nada. Estamos muito gratos a Deus, nunca faltou. Os mais antigos sabem disso. Em nossa história de igreja, Deus sempre supriu, através do povo dele, o que a gente precisava. E não é dessa vez que vai faltar. Amém ou não? Então vamos de coração grato celebrar. Hoje a gente não tem escola bíblica, então deixa-me aproveitar uns minutos a mais, porque a gente tem que aproveitar certos momentos para firmar convicções. Eu entreguei minha vida para Jesus aos 17 anos. E eu decidi no coração me preservar sexualmente para minha esposa. Irmãos, eu só fui casar aos 30. 13 anos. 13 anos de muita tentação, muita armadilha que o diabo colocou no meu caminho, de todo tipo que você imaginar. E eu não sou forte, eu não me garanto. Eu me apego em Jesus Cristo. Foi Ele que me sustentou. E sei que de muitos de vocês também. Enquanto nós cantávamos, eu me lembrei de um evento que eu participei com jovens da nossa denominação. Tinha mais ou menos 300 jovens. E eu fiz um desafio para eles. Sabe qual foi o desafio que eu fiz? Eu levei um papelzinho escrito assim: eu prometo me conservar sexualmente puro até me casar. Eu assumo esse compromisso com Deus. E cada um deles colou na página da Bíblia, disse, não se deixar levar, por mais que o mundo fale que isso é coisa ultrapassada, que é coisa dos antigos. Nós assumimos uma aliança com Deus de nos guardar para o casamento. Porque isso é qualidade de vida, é isso que Deus deseja para nós. E aqueles jovens colocaram isso na página da sua Bíblia. E eu tive o privilégio como pastor de fazer vários casamentos em que eu perguntava, você está dentro da aliança? Estou dentro, pastor. E quantos casamentos abençoados. A gente precisa reafirmar certos compromissos. E mesmo casado, eu também assumi o compromisso com Deus de continuar leal à minha esposa. Falei isso no casamento e Deus tem me dado a graça de permanecer nesse voto firme. Eu quero só dizer para você continuar firme com Deus. E se você tem vacilado, se você tem caído, você precisa se arrepender. Parar com isso. Pedir perdão a Deus, falar, Senhor, ainda que meus pecados estejam tão vermelhos, tão intensos como o carmesim, que diz lá em Isaías, o Senhor é capaz de tornar meu coração tão belo, tão puro como a branca lã. Deus faz milagre. E não é para você sentir vergonha se você pisou na bola, se você entortou sua vida. Peça perdão a Deus e comece uma nova página a partir de hoje. Deus tem coisa melhor para você. Deus tem um casamento belo, saudável. Não tem coisa melhor do que isso, a gente celebrar com a nossa esposa, esse presente de Deus. Vamos firmar essa aliança mais uma vez? Vamos fortalecer? E pais, vamos ensinar isso para os nossos filhos? Deus não nos deu os filhos para a gente entregar para esse lixo em nossa volta, essa vida promíscua de liberdade, de vida alheia ao Senhor. Vamos orar. Senhor, fortalece essas convicções em nossos corações, Pai, de que o Senhor não nos chamou para a imoralidade,
O Senhor não nos chamou pelas novelas, pelos sites pornográficos, pelas revistas pornográficas, pela pressão do grupo em nossa volta. Por mais estranhos que as pessoas nos veem, nós queremos agradar a Deus. O Senhor tem coisas boas reservadas para nós. Senhor, nós oramos a Ti para purificar o Teu povo. Se tem gente dentro aqui da nossa igreja que está vivendo uma vida imoral, uma vida escondida, uma vida paralela, entregue ao diabo, se tem gente aqui que está vivendo nessa destruição, nós clamamos a Ti que o Senhor confronte, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, para que a nossa igreja seja, não porque somos puros por causa da nossa capacidade, mas pelo poderoso sangue de Jesus. Porque se andarmos na luz como Ele está na luz, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E queremos ser um povo consagrado, um povo dedicado, leal ao Senhor, defendendo essa bandeira da santidade. Seja glorificado o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Último recadinho aqui, o pastor André vai dar, e encerrando. Bênção, hein? Amém ou não? Louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus, povo bom, que igreja linda e maravilhosa. Então diga assim no seu coração: eu preciso ter uma vida santa. Senhor Deus, me ajude a viver assim. Agora junto, porque falar todo mundo bagunçado. Vamos lá? Eu preciso ter uma vida santa. Eu preciso ter uma vida santa. Deus, me ajude a viver assim. Fala. Amém. Obrigado, pastor Zé Edson, Edna, pela presença abrilhantadora no nosso evento. Amém? Eu quero agradecer você, sua oferta. Você tem sido uma bênção. Você viu que coisa maravilhosa? Você gostou de tudo que foi feito aqui? Então aplauda ao Senhor. E olha só. Diga muito obrigado. E a equipe que trabalhou aqui vai entender que você está agradecendo a Deus e a eles pelo empenho que foi dispensado aqui durante essas 2 semanas. Eu quase matei alguns aí de tanto trabalhar, mas eles estão vivos, eles estão de pé para a honra e glória do Senhor. Eu quero assim, eu sei que já foi identificado os visitantes, mas até por uma questão de logística aqui, facilitar um pouco o trabalho da nossa equipe. Você viu que equipe maravilhosa, uniformizada, com crachá, coisa linda. Essa igreja é exponencial. Amém? Então, olha só, quem está nos visitando aqui da minha esquerda, você vai levantar a sua mão. Tem alguém aqui nos visitando aqui, ó, olha só, não é parte da nossa igreja ainda. Faz um sinalzinho com a sua mão, tem alguma família que a nossa equipe vai lá. Você já recebeu esse kit aqui, ó, esse cartãozinho? Tem alguém aqui nos visitando, você precisa receber esse kit, esse cartão. Isso, tem mais alguém aqui? Não, tudo prata da casa, amém, sejam bem-vindos. Tem alguém nos visitando aqui nessa ala central? Faz assim o sinal com a sua mão. Tem alguém mais visitando? E a minha esquerda, então? Tem alguém visitando? Olha! Fala sério, quanta gente nos visitando. Vocês receberam? Quem está sem receber? Levanta a mão para a nossa equipe chegar até você. Pessoal, ó, tem um casal ali, precisa receber esse cartãozinho, amém? Olha, você viu quanta gente visitando a gente? Como é que a igreja fala mesmo para quem está visitando a gente? Essa igreja tá demais. Parabéns, Igreja Batista do Horto do IP. Nós estamos de braços abertos para receber todos vocês que nos visitam. Um prazer imenso que vocês estejam aqui conosco. Esperamos que Deus abençoe sua vida, suas atividades, encha o coração e a mente de vocês de alegria. Tá bom? E olha só, esse kitzinho, esse cartão que vocês receberam, os visitantes, isso aqui dá direito a um café, vocês acreditam? Coisa chique, né? Fala sério, ainda bem que eu já tenho o meu, apesar de eu não ser visitante. Ser irmão da igreja não tem, é você que vai bancar o café. Amém! Então, olha só, você que está nos visitando, você recebeu esse kit, nós queremos conversar com você. Nossa equipe quer tomar um café com você e abençoar a sua vida, tá bom? Então, não saia daqui sem passar na nossa sala de recepção. Um outro e último recadinho. Todo o pessoal da equipe, som, comunicação, tudo, todo mundo, pessoal do louvor,
todos que estão envolvidos no evento. Vocês precisam ficar aqui 10 minutinhos para nós termos uma reunião de alguns ajustes. Então não corra, não vá embora, a gente tem um tempo ainda, então nós precisamos ter uma reunião aqui, tá bom? Então olha só, volte hoje à noite. Quem vai voltar hoje à noite? Diga assim, eu vou voltar hoje à noite. Eu não posso perder essa bênção. Gente, eu escrevi no Facebook assim, Deus está dando um tempo para nós assim, fora do quadrado, entendeu? Essa igreja está experimentando algo completamente especial da parte de Deus, e o nosso desejo como liderança da igreja é que você não fique de fora disso. Então esse mês foi pensado, planejado, teve muita oração para esse mês, e nós queremos que você não perca aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que Deus quer falar para você. Como é bom, coisa bonita ver vocês todos aqui. E a nossa oração, a nossa expectativa para todo esse mês, para toda a vida, é que a cada momento, cada encontro que nós tenhamos aqui, que Deus possa falar algo muito especial ao seu coração. Amém? Então vamos encerrar esse culto? Fique em pé. Só para reafirmar lá o vídeo do Décio, lembrando que tem uma caminhada de oração, sábado, que horas, pastor? 7h30 da manhã. Então, Toninho e Companhia Limitada, aí os nossos corredores de plantão, por gentileza, sábado, 7h30 da manhã, você esteja aqui para a nossa caminhada de oração. Nós vamos aqui realizar um dos sonhos que a gente tem, né? Lembra que eu disse uma vez aqui, quando aconteceu aquele incidente com uma moça que acabou falecendo? Aproveitar essa oportunidade, colocar uma faixa de 10 metros na frente da nossa igreja com os seguintes dizeres: em dias de tanta insegurança, instabilidade e violência, nós estamos orando por vocês. Se você quiser, venha orar conosco todas as quartas-feiras às 20 horas. Nós vamos proclamar isso através dessa caminhada de oração, que nós estamos preocupados com esse povo. Nós queremos que a alma desse povo esteja rendida ao Senhor Jesus, que a vida e a família dessas pessoas estejam entregues ao Senhor. Porque até como nós vimos aqui, é o Senhor quem muda, amém? É a palavra de Deus que transforma. Então vamos encerrar esse culto com uma oração boa e pedir ao Senhor que Ele resplandeça o rosto dele sobre nós, vamos assim? Então você vai repetir comigo: Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que Deus te dê um domingo abençoado na presença dEle, que você volte à noite para celebrar. Amém? Louvado seja o Senhor. Um bom domingo. Choo 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 choo.